Mais um dia, mais uma entrevistada. Sensacional. O sensacional também podia parar de falar. Bom, gente, estamos aqui com mais um podcast. Hoje a gente tem uma pessoa muito maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande por ela. A Aline vai apresentar. E eu vou falar antes o agradecimento, sucintamente, dos nossos apoiadores. Sim, senhora. Vamos lá, gente. Eu quero agradecer, primeiramente, a Franpi, que fez as nossas canecas, nos presenteou com essa maravilha. A pessoa aqui que toma café toda hora precisa de uma caneca boa. Vamos falar aqui da Arte em Família, que fez a nossa capivara. Ela é a nossa mascote. O nosso mascote. Representando o Vale do Paraíba. Representando o nosso Vale do Paraíba. A Imprimac, que faz as nossas placas, adesivos e tudo que vocês precisarem para arte gráfica, vocês podem confirmar, né? Pode confirmar lá. Pode, tá, confirma lá. Aperta o verdinho. Eles fazem. A Bibit, que faz a nossa decoração, que nos socorre, né? Inclusive, a nossa entrevistada me socorre bastante com as minhas últimas ideias e na hora elas vêm aqui e fazem esse podcast ficar muito mais bonito. Quero agradecer a mim mesma, né? Obrigada, Laura, por fornecer o espaço. Monta Natal, desmonta Natal, monta Natal, desmonta Natal. Agradecer a Patrícia, que sem ela eu não teria esse Natal desmontado hoje. Agradecer o Nando, né? Vamos agradecer o Severino, o Nando que mexe com tudo isso aqui. E é isso. Inclusive temos Presentes maravilhosos. Que é o nosso café maravilhoso, o nosso panetone que nós temos hoje. Estamos em época de Natal. Sem glúten, sem lactose. Sem lactose. Vocês podem ir lá conferir o café, tá? Inclusive temos. É isso. É isso. A próxima vez que eu falar que eu vou ser sucinta, pode falar pra mim que é mentira, porque eu não vou ser. Ah, mas você foi mais sucinta que eu. Fui. Ah, então tá ótimo. E aí a gente agora tá com uma convidada. E a convidada tem olhos azuis. Loura, quase uma surfista. Era Erinda. É a Fernanda. Pai, eu falo parabéns, Fernanda. Parabéns. Parabéns pela beleza. Era isso. A intenção era essa. Tipo, ela tá aqui pensando na beleza. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. E hoje a gente trouxe você para falar de um assunto que é um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser falado, especialmente por adolescentes, especialmente por pessoas que têm TDAH e não sabem que corre um risco, né, de se viciar por drogas, se viciar, ser adicto. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, se apresentasse para a galera e falar um pouquinho dessa pauta pra gente. Sim, legal. Eu sou a Fernanda, né? Eu sou uma adicta em recuperação há 4 anos, 6 meses e 17 dias. Mas mais importante é o dia de hoje. Eu me identifico adicta desde a minha infância, por questão comportamental, sabe? Porque, assim, a droga, né, a substância de escolha ali, ela vem como uma cereja do bolo. Antes você bate o bolo, você bota ele passar. Então, assim, a doença, ela vem todo com uma questão de comportamento. Então, assim, desde a minha infância eu identifico um comportamento disfuncional, um desvio de caráter, mentira, manipulação. Assim, todo ser humano é manipulador, gente. Mas o adicto, ele tem potencial em manipular. Mas me dá um exemplo. É porque eu já tô começando a ficar com medo do meu filho. Porque que criança que não mente, que criança que... Explica pra gente na profundidade, assim, o que você fazia, que você percebia que era um comportamento adicto? Eu mentia, assim, eu acreditava na minha própria mentira. Eu mentia como eu respirava, entende? Então, assim... Era verdade pra você? Era verdade pra mim. Entendeu? Então, eu sabia que aquilo era mentira, eu tinha consciência, porém aquilo era uma verdade para mim. Então, se eu visse uma situação que eu pudesse ganhar em cima daquilo, eu faria de qualquer forma. Entende? Então, assim, eu tive uma adolescência, assim, normal, tanto que, né, quando eu passei por um processo de internação, a minha psicóloga, que é maravilhosa, Kátia Vilaça, que sem ela eu não estaria aqui, ela falou para o meu pai, você identificou algum comportamento na Fernanda? Não, nunca identifiquei. Mas, na verdade, eu acredito que meus pais, não é culpa deles, mas eles nunca tiveram tempo para olhar para isso.
sabe? Para olhar. Porque, assim, hoje eu sou mãe, então, assim, eu já vejo de forma diferente o comportamento das minhas filhas. Você presta atenção naquilo que tem que realmente prestar atenção. Porque é aquilo, né? Sim. Que criança que não mente? Não, Que sim. criança que não conta uma história, Sim, né? sim, mas a gente tem que prestar atenção. Daí eu fazia toda uma situação, assim, tipo, eu cheguei a falsificar a assinatura do meu pai em bilhete da escola, sabe? E daí, na adolescência, eu, desde de primeiro, assim, com uns 12 anos de idade, 13 anos, quando comecei a sair, eu já bebia. Daí começou o álcool. Daí eu não sabia beber de forma social. Não, eu bebia para cair no chão. Mas Aí- era uma. Você sentia assim que você ia. Uma fuga. Assim, hoje eu vou beber até cair. Ou era uma coisa que acontecia? Porque tem gente que bebe, não cai no chão e É isso. Não, você fazia com intenção. Com a intenção. Com a intenção. Não tem uma coisa de se perder. Porque tem gente que fala, ai, eu comecei a beber e do nada. Não, eu fazia com a intenção. Os meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos, e daí foi o ápice O gatilho do da gatilho. minha doença. Não do uso, mas da minha doença. Porque daí os meus pais não se falavam, e daí eu contava uma história para minha mãe e uma história para o meu pai. Eu já fui viajar para Santo Tomé das Letras, sem nenhum dos dois saber, com 15 anos de idade. Você contou uma mentira pra cada um. Uma mentira para cada um. Entendeu? Tinha tudo pra dar errado, né? Porque Sim. uma mentira pra cada um, você poderia contar Não, mas mesmo. é porque eles não se falam. Ah. Então eu conseguia conduzir eles da forma que eu queria ali naquele momento. Manipuladora. É engraçado, né? Porque você fala isso, eu sempre fui muito medrosa dos meus pais, né? Eu já achava que meu pai e minha mãe iam fazer, assim, sei lá, me matar. Porque o respeito que eu tinha, as minhas amigas falavam assim, mente pro seu pai e pra sua mãe. Eles não vão descobrir, mas pra mim... Se eu falava uma mentira desse tamanho, parecia que a cada segundo eu ficava prestando atenção que eles iam descobrir e eu ia ficar com um castigo. Você tinha esse medo, Fernanda? Não, Nenhum. nenhum. Então você mentia sem medo, né? Sem medo. É o Eu tiro acreditava. Já é uma característica, né? Então, assim, daí daí eu conheci a maconha. Daí comecei a fumar maconha. Daí, na minha adolescência ainda, eu conheci a cocaína. E não me identifiquei naquele momento com ela. E segui a vida. Só que segui a vida bebendo. Tudo que eu fazia, tudo que eu começava, eu não conseguia terminar. Eu não tinha constância em nada. Reprovei na escola 3 vezes. E, assim, eu fui criada dentro de uma família boa. Nunca pisei numa escola pública. Sempre estudei em escola privada. Então, assim, a primeira vez que eu fumei maconha foi dentro de um colégio particular de Taubaté, que é super caro. Tipo... Se você for falar de assim, você não teve uma história triste pra justificar. Não tive para justificar o uso. A única coisa foi separação Geralmente dos pais. quem tem situação financeira boa, Não, não existe. Porque que nem a primeira vez que eu baforei lance perfume foi dentro de uma festa num clube bom de Taubaté, entendeu? Não foi numa adega da vida, num beco da vida, A entendeu? pessoa acha, tem problema de adicto, tá lá na Cracolândia. Tá lá na Cracolândia. Não tá na Cracolândia. O problema do adicto tá dentro do condomínio de luxo, ele tá dentro da escola privada, tá dessa forma. E daí, quando eu já tinha 25 anos, que foi quando eu tive a minha primeira filha, aí eu comecei a fazer o uso da cocaína. E daí comecei a fazer o uso constante da cocaína. Diário. Diário. Não, eu consegui ainda de uma forma recreativa, como a gente fala, né? Então, assim, era uma forma recreativa, eu consegui usar um final de semana, não usar no outro, mas a gente fala que a adicção é a doença do ainda, né? Você ainda não fez. Você ainda... uma Construção, é como se fosse É uma costurar, destruição, né? Você vai numa linha de autodestruição. Então, assim, você ainda não vendeu uma coisa sua, você ainda não se prostituiu para usar, você ainda não fez, mas é a doença do ainda. E daí eu comecei a usar, e daí foi aumentando o uso cada vez mais. Daí eu fiquei grávida da minha filha caçula, eu estava no auge do meu uso, o auge. E daí eu parei por um tempo, porém eu fiz uso na gravidez da minha filha mais nova por 2 vezes. E quando ela nasceu, eu não amamentei ela porque eu queria usar. Olha só. E que transtorno. sim. E assim, daí eu entrava num... Né? Porque assim, eu não reconhecia, eu não entendia que eu era portadora de uma doença, nada. Então, assim, eu achava que eu conseguia parar a qualquer momento. Você ainda achava? Achava
que dava tudo certo, que o problema que eu tinha era depressão, né? Porque assim, eu sempre sofri de ansiedade desde a adolescência, sempre tive um perfil depressivo, eu gosto de ficar depressiva. É É real. aquela coisa Sabe do quando vitimismo, do né? Eu vitimismo? quero Nossa, ser vítima. eu quero ser vítima de toda a situação que envolve. Então, assim, eu gostava de ouvir uma música triste para ficar mais triste. Uma loucura. Mas isso é desde a minha infância. Mas eu sou assim na TPM. É, não, a minha TPM é severa, mas toda Mas era minha. constante. Constante. E eu não conseguia. Eu começava uma faculdade, não terminava. Eu começava um curso, não terminava. Nada evoluía, Tudo era muito sabe? difícil. Tudo era muito difícil, tudo era muito pesado. E daí são fugas, né? Então, assim, a minha substância de escolha era uma fuga de fugir de alguma dor que eu sinto dentro de mim. Que eu sinto uma dor, né, emocional, porém eu não queria sentir essa dor, porque a dificuldade da adicta é sentir as coisas de forma real, encarar a realidade. Então, eu queria fugir da realidade e voltar para o mundo que eu criava ali dentro da minha cabeça e que tudo era lindo e que tudo ia dar seu certo. castelo. No meu castelo. Uhum. E daí, quando eu tive a minha filha caçula, eu não amamentei ela. E daí, né, o pai dela era meu companheiro de uso. Né, nós usávamos junto, éramos companheiros mesmo de uso. E daí foi a ladeira abaixo da minha vida. E daí, quando chegou um momento que eu achava que o problema do meu uso era ele. E daí eu falei, não, vou separar dele, porque eu uso por causa dele. Chegou um ponto que eu usava chorando porque eu não queria usar. Olha. Assim, Ali daí. começou o seu despertar? Não. Não, eu fui para um processo de internação involuntária sem despertar, achando que eu não tinha problema com substância. Olha. Aí eu fui conhecer, né? Achei que o problema era ele, falei, não, tem que separar dele. Daí fui, contei uma história pro meu pai, que eu precisava separar dele, e meu pai foi, como sempre, estendeu a mão, montou um apartamento para mim, me tirou de onde eu estava, colocou no apartamento. E deu, eu falei, nossa, agora vai dar tudo certo. Não, não deu tudo certo. Não deu, eu cheguei no pior estágio do uso mesmo, assim, Que daí você que... estava livre, né? Daí eu usava, assim, de forma descompensada. Eu já não era mãe mais, eu já não conseguia cuidar das E elas meninas. ficavam com você nesse Ficavam tempo? comigo. E daí, só que assim, mais, né, mais com a madrinha delas ou com o meu pai. Daí o meu pai, eu acho que ele identificou que tinha alguma coisa errada, né, ali, né? Não, tem alguma coisa errada com a Fernanda, ela não tá normal. E eu fiz o uso muito severo. Na semana que eu fui internada, eu fiz um uso muito, muito forte, né, onde eu tive uma overdose. E na sexta-feira, o meu pai falou para mim assim: amanhã você vai ser internada. E eu fui para um processo de internação Esse foi involuntário? involuntária. Não, eu fui, mas era uma internação involuntária, né? Era uma clínica paga. E daí era época de pandemia, bem Covid, assim, daí eu tive que ficar engraçado. Ah, por que que você acha que você quase teve overdose na realidade, né? Por que que mesmo assim você acha, hoje olhando criticamente, por que que você achava que você não era dependente ainda? Negação. Falta de Negação. aceitação. Falta de aceitação. É, Eu não porque eu não posso queria, dizer que eu sou. não queria destruir o meu castelo, né? Você não queria voltar para sua realidade. Não, porque é muito difícil a gente viver na realidade da gente, sabe? Na realidade das emoções da gente, do que a gente sente. intenso. É intenso. Eu sou intensa demais, eu sou impulsiva, sou uma explosão, sou uma ventania, um furacão. Gatilaço. É tudo para as pessoas que é algo normal, pra gente é muito Não, grave. é tudo muito intenso. É muito. Assim, então, assim, eu sofro por uma coisa que eu não sei se vai acontecer, que nem é real, mas por um momento na minha cabeça ela se torna real. Ou seja, o seu cérebro faz um inferno que você tinha que fugir, né? O inferno que eu tinha que fugir. E eu usava substância para fugir. Daí eu passei por um processo de internação, entrei, né, na internação e sempre negando do meu uso de cocaína, né, que era a minha substância de escolha. E sempre falando que o meu problema era só depressão, que eu tomava muito tarja preta, porque antes de eu ir para o processo de internação, eu tomava mais de 15 comprimidos de Rivotril por dia. Nossa. Eu vivia chapada, porque assim, a cocaína me acelerava e o Rivotril me abaixava. Então, assim, eu usava, eu queria dar uma baixada. Eu já cheguei a virar um vidro de antialérgico. Alérgico. Tipo assim, para diminuir o efeito, assim. Aquela coisa, né? Eu desconfio, eu não é que eu desconfio, eu acho Deus muito engraçado. Porque tem gente que tá tomando água,
tá comendo alface. E a pessoa morre assim numa facilidade. E você usou substâncias, e eu vejo pessoas usando substâncias, e elas estão vivona e fortuna, Não, mas acontece. né? Assim, esse ano eu perdi 2 pessoas muito importantes para mim, sabe? Por conta do uso abusivo de substâncias durante muitos anos da vida, sabe? Daí você chega numa certa idade, é o que a gente fala dentro da programação de Narcóticos Anônimos. A gente acha que a gente ainda tem vela para queimar. Meu, e não tem, não tem. Às vezes você pode morrer com 20 pinos de cocaína, você pode morrer com um pino, com um tiro, você morre. É o dia. E a hora, né? Porque às vezes eu vejo, por exemplo, aqueles. Tem lá em Caçapava, a gente acaba conhecendo, por ser uma cidade pequena, a gente acaba conhecendo muitas pessoas, os mendigos, né, que ficam lá. E eles bebem que na esquina você sente o cheiro da cachaça, né? Eles caem, batem a cabeça na guia e tá vivão, né? E assim, É que não é o momento. Eu acho não é também, o momento acredito da que não é. pessoa, Cada mas um tem a você vê sua hora. que organismo, porque eu, por exemplo, se eu tomo um negocinho, já fico, sabe? E a pessoa desenvolve É uma uma resistência, né? resistência muito grande, né? E eu acho que até a intensidade, né, Fê? Eu acho que a intensidade do TDAH, ele é um nível tão surreal. A gente tá falando de mente, né? Eu e a Fernanda, a gente conversa muitas vezes, porque a gente é muito parecida com muita coisa. E o nosso nível de intensidade é tão grande e a capacidade que a mente tem de criar algo e fazer com que o corpo acredite nisso É muito grande, tão né? surreal, que é o tal do hiperfoco, por exemplo, que eu falei pra você, emagreci 15 quilos em 2 meses. Meu, eu foquei naquilo, eu falei, eu vou emagrecer, e eu emagreci. As pessoas falam, mas como que você conseguiu? Eu falei, cara, não tem explicação, mas a nossa mente é um negócio tão... É uma Ferrari mesmo. A gente fala, não tem essa de superpoder. Cara, é praticamente um superpoder, porque é algo que a gente se autodestrói com uma facilidade inacreditável. É autodestruição. Não, eu vou da euforia à depressão no mesmo dia. Assim, de manhã eu tô super bem, vários humores, né? Vou da euforia, tô super eufórica, daqui a pouco eu já caio lá embaixo, já tô, tipo, querendo Mal. morrer. E aí da internação ali, como foi? Então, daí eu passei pelo processo de internação e eu sempre na negação do uso, né? E daí foi onde eu conheci a minha psicóloga, que é minha psicóloga até hoje. E ela falou pra mim, assim, Fernanda, eu falava pra ela, né, que eu só tinha problema com a depressão e, na realidade, todo mundo já sabia, porque as pessoas já tinham levado pro meu pai a questão do uso, né, de substância e meu pai já tinha levado isso até a clínica. E daí ela falou, Fernanda, não dá, você precisa ter aceitação, você precisa aceitar. E daí eu lembro que um dia, né, tem um terapeuta na clínica e, tipo, era uma reunião com 40 meninas, que era uma clínica feminina. Ele falou assim, e você, Fernanda, tá se identificando? Eu falei, eu não. Dele, nossa, mas seu pai tá quase enlouquecendo lá fora, você nem tem mais a cartilagem do nariz, você não tá se identificando? Ele falou assim pra mim. Eu falei, eu acho que agora deu ruim. Eu acho que agora que deu um Você vê, né? Às probleminha. vezes uma pessoa que fala uma coisa assim, porque você falar isso, porque os meus professores eu falo, nossa, mas como assim ele falou isso pra você? Mas tem hora que um chacoalhão É um funciona, chacoalhão. né? Não, precisa. A internação, o processo de internação é totalmente diferente do que as pessoas pensam aí fora, né? Não é doce, As né? pessoas, não, as pessoas romantizam. É doce para quem está numa clínica de alto padrão, que a diária é R$ 1.000 por mês. Agora, para quem está numa clínica particular, que eu estava, mas é uma clínica popular, né? Que é um valor que é mais acessível às pessoas, mas mesmo assim não é barato, é diferente. Você divide o quarto com 8 mulheres, Nossa. cada uma de um jeito. Você tinha medo? Não, Não? medo não. Mas assim, quando eu cheguei no processo de internação, tem todo aquele, né, lance que, ai, ela é risco de fuga, ela vai fugir. Daí me doparam de remédio, fiz xixi na cama, foi um caos, assim, sabe? Aí eu fiquei 15 dias num quarto sozinha por conta do Covid, e daí depois eu fui pro convívio, que a gente fala, que é o convívio com as outras meninas. Mas eu nunca tive problema, assim, de convívio ali dentro, sabe? E nem tinha medo. O meu medo eram outros, tipo, eram as minhas filhas, porque daí você, né, sai a substância e daí você começa a entrar para a realidade quando você está dentro de um processo de internação, que ele é um processo terapêutico, você escuta várias histórias, entendeu? Então, assim, nossa, quando eu fui internada, a Manuela tinha 2 anos.
Então, assim, a Liz tinha 4. Qual foi a entendeu? história que marcou você, que te chamou mais atenção? Não, não precisa ser sua, mas que você ouviu na clínica que você falou assim, meu Deus.